Queridos filhos, o Evangelho deste 27º domingo do tempo comum trabalha a dimensão da inutilidade. E pode parecer algo estranho, mas não é. Nós estamos numa sociedade utilitarista. Então falar em inutilidade parece estranho, uma vez que as relações são estabelecidas justamente por isso, pela utilidade. Enquanto me é útil estabelecer contato com alguém, eu mantenho. Quando não me é útil mais, bom, paciência. E não é assim. Não é esta a lógica de Jesus. É por isso que ao falar da inutilidade, Jesus nos chama a refletir antes a fé. Vejamos que ele diz que se tivéssemos fé, mesmo que pequenina, como um grão de mostarda, que é a menor das sementes, veríamos coisas grandiosas. Isso é sinal de que a fé é capaz de nos transformar. Daí aquele discurso de que eu nasci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim, não serve. Ou pior, aquele discurso de que é do meu jeito, é do jeito que eu penso, é do jeito que eu quero, e se não for assim, não está certo. Bom, não é assim que funciona. As coisas existem por uma razão, tudo tem um processo, tem um porquê. Não podemos querer colocar o ego acima de tudo. É isso que Jesus está dizendo. Quem põe o ego acima da fé não pode dizer-se crente em Deus. Não tem fé em Deus. No fundo, tem fé em si mesmo. E quando a fé é em si mesmo, está fadado ao fracasso. Por quê? Porque as nossas forças não nos dão condições de realizarmos coisas maravilhosas. Não é pela nossa força que nós vamos ver coisas como Jesus diz no Evangelho. É pela fé. E a fé é capaz de transformar de dentro para fora. É por isso que a nossa preocupação não devia ser tanto de sermos úteis. Porque o momento que chegar a nossa inutilidade, vamos sofrer muito. Vamos sofrer muito. Tem gente que vive para os aplausos, mas parece que ninguém reconhece o que eu faço. Nossa, mas eu me dou tanto, eu faço tanto, estou sempre disponível para todo mundo. Bom, mas se você faz para querer aplausos, quando acabar os aplausos vai sobrar o quê? Quando acabar os likes, para usar uma linguagem moderna, vai sobrar o quê? Se a tua motivação é só os aplausos, tá bom, acabou os aplausos, acabou. É por isso, minha gente, que Jesus nos chama sempre à realidade da fé. Já estamos há 3 domingos meditando sobre isso. Não podemos colocar o nosso coração nas coisas. Não podemos colocar o nosso coração no dinheiro. Não podemos estabelecer relações mesquinhas, egoístas, interesseiras. Porque isso não nos faz homens e mulheres de fé. A fé é a única capaz de nos fazer entender que a doação e a generosidade não se faz somente como filantropia. Não se faz para termos aplausos e dizerem a nosso respeito, olha que pessoa boa. Não, porque se colocamos a nossa esperança só nisto, quando não formos mais úteis, acabou. Acabou. É por isso que nós não podemos estabelecer relações somente pela essa questão da utilidade. Mas devemos sim estabelecer relações verdadeiras. Olha como que Jesus diz, né? Bom, alguém que deve fazer alguma coisa, ou seja, aqui ele diz, alguém que é um empregado, ele deve fazer a função pela qual ele é, né, contratado. E está bem. Agora, tem que ganhar aplausos por isso? Não. Tem que fazer aquilo que deve ser feito. Diante de Deus, nosso Senhor, o que devemos fazer? Buscar a santidade. E buscar a santidade não deve ser mérito honroso, não deve ser motivo de aplausos. Eu não busco a santidade
com a meta de um dia ter uma estátua minha nos altares das igrejas. Aliás, existem muitos, inúmeros santos espalhados entre nós. Muitos e inúmeras pessoas que viveram a santidade de vida que jamais chegarão aos altares. Mas a sua vida não foi uma vida vivida de maneira mesquinha. Foi uma vida vivida de maneira plena. Porque quando nós colocamos a nossa esperança, a nossa segurança no ter, no poder, no querer, bom, tudo isso é como farelo, vai embora depois. Agora, quando o nosso coração está junto de Deus, nós não vamos, de maneira nenhuma, nos queixar de recebermos a santidade. Sim, não podemos confundir as coisas, minha gente. Nós não podemos querer transportar o pensamento egoísta vivido na sociedade atual para dentro da nossa fé, para dentro da nossa casa. Senão as nossas relações serão mesquinhas, serão utilitárias, serão egoístas. Daí a gente não entende porque tantas situações caem em ruína. Aí a gente não entende porque tanta coisa fica assim, desfacelada. Porque a esperança está nela mesma. Porque se faz querendo o reconhecimento imediato. Não. Que a nossa preocupação seja agradar a Deus nosso Senhor, fazer bem feito todas as coisas, para um dia estarmos junto de Deus no céu. Se essa não for a nossa preocupação, se essa não for a nossa meta, a nossa vida será uma vida vazia. Vamos ter os aplausos, vamos ter os likes, vamos ter as luzes, os holofotes sobre nós, mas depois vai sobrar um grande silêncio, um grande silêncio. Depois vai sobrar apenas o desprezo e a solidão vazia. Agora, quando do contrário, a nossa meta for viver a santidade, no final encontraremos em Deus o repouso, o descanso e a coroa da vitória que virá dele, e não de dimensões egoístas mesquinhas.